queria um bom dia geral e câmeras abertas. Já falei que eu não falo com letras. Elton, muito obrigada. Cris, vou pedir para quem puder abrir as câmeras. Olá, tudo bem? Maria, Tainá, Kelly, Felipe, muitíssimo obrigada. Oi, Dani, que saudade. Muitas. Delícia te ver aqui. Igualmente. Agora você está melhorando, né? Parece que tem pessoas do outro lado, tipo, que maravilha. Ai, gente, olha, eu quero dizer para vocês que eu fiz um negócio que eu achei sensacional. Ontem eu passei por uma consultoria de imagem. Porque a gente, com essa coisa de ficar na frente do vídeo, né? A gente tem que tomar alguns outros cuidados. E eu estou há mais ou menos um mês tentando vender algum trabalho para algum cliente. Eu consegui vender o primeiro agora. E eu, além de estar muito feliz com isso, aí eu comecei a pensar em outras coisas que estão relacionadas muito com essa questão da criatividade, né? E aí ontem minha amiga, que é fotógrafa, começou a me ajudar aqui, tipo, colocar uma luz ali, sabe? Tipo, mexer em algumas coisas, a gente olhar para a maquiagem. Como é que você vai fazer um trabalho sem pensar nessas questões de imagem? Começam a nascer outras coisas, né? Achei super interessante esse processo. Gente, eu estou testando algumas coisas novas aqui no Zoom e eu queria conversar, aliás, eu queria começar o nosso encontro de hoje de uma maneira um pouco diferente. É um jeito meio esquisito, na verdade. Eu queria saber se vocês topam. Se fizer assim, faz com a mãozinha assim, ó. Vocês topam fazer um negócio, uma experiência um pouco diferente? Vocês já experimentaram quebrar a sala aqui no Zoom? Quem que já experimentou quebrar a sala? Sueli já? Elton já? Não, Felipe? Legal, teve algumas... A maioria acho que não, né? Então, eu vou fazer uma... Vocês? Não, que é bem interessante. Eu vou quebrar a sala, porque o Zoom ele permite isso. E eu vou jogar vocês para salas diferentes, onde vocês vão conversar entre si. Qual que é a ideia? Eu vou passar um vídeo, tá? Esse vídeo eu recebi hoje de manhã da minha cliente, da Gol. Provavelmente alguns de vocês já devem ter visto, porque agora a coisa se faz de uma maneira absurda, né? As coisas... Um recebe no WhatsApp, quando você vê, tá todo mundo recebendo. Então, eu vou mostrar esse vídeo para vocês e, na sequência, eu vou separar vocês em sala rapidinho, assim, 2 minutinhos, para vocês conversarem um pouco sobre a questão da subjetividade. Quem já estava aqui na aula passada, né, no encontro passado, a gente falou bastante da subjetividade e objetividade. E eu quero que você, olhando para esse vídeo, que é um vídeo que aconteceu, eu não sei exatamente a data, eu acabei não perguntando para a Vivi, que é a minha cliente, mas uma coisa que ela falou para mim é que isso aconteceu por iniciativa da tripulação da Gol. Eles fizeram por conta própria, não foi script da companhia, nem nada disso. O que eu queria que vocês pensassem? Olhando para esse vídeo, o que é que está por trás, sendo um vídeo feito pelos tripulantes, sem nenhum script da companhia, o que é que está por trás, pensando em questões que são relacionadas à subjetividade? Para quem não estava aqui, a subjetividade é quando você comunica algo, quando você faz algo colocando em primeiro lugar o sujeito e a relação desse sujeito com esse conteúdo que você está trabalhando. Tá? Para quem não estava aqui, quando a gente trabalha com a subjetividade, a gente trabalha com a comunicação voltada para o indivíduo e não para o objeto. Então, ao invés de eu falar desse mouse, eu vou falar sobre a relação que esse mouse tem comigo ou com o público que eu estou falando. Ok? Basicamente isso. Eu vou mostrar o vídeo e, na sequência, eu vou dividir vocês em salas. Estão conseguindo enxergar? Não? Então, vou tocar o vídeo. Senhoras e senhores, boa noite. Sou o comandante deste voo, da Gol Linhas Aéreas, número 254, com destino a Manaus. Em nome da Gol e dessa tripulação, gostaria, por gentileza,
senhor Henrique Freire Araújo, Esther Machado da Rocha, Luiz Eduardo Gapanovich, Manuela Pinto Rios, Sabrina Vieira Barreto Salles, Karen Caroline Alves da Silva Magalhães, Adriano Araújo da Silva, Ruth Samara Dutra, Yuri Katahashi, Paula Angélica Farias, Eliane da Rocha dos Santos Malaquias, Fabiana Canaveira Araújo, Márcia Nascimento Lima e Poliana Pereira de Moura. Por gentileza, se levante nesse exato momento. Todas as pessoas que ficaram de pé são profissionais da saúde. Neste momento, cada um deles está deixando sua família em casa, mudando de cidade e embarcando numa missão honrosa. Eles estão viajando com destino a Manaus para trabalhar nos hospitais e ajudar o Brasil a superar a pandemia de coronavírus, salvando mais vidas. Esses brasileiros são heróis anônimos, trocaram a capa por jaleco. E assim, como nos filmes, merecem os créditos por tanta dedicação. Por isso, pedimos uma grande salva de palmas. A Gol tem orgulho de fazer check-in nessa história, levando mais profissionais de saúde a Manaus. E o número de bons exemplos também decola no nosso país. O nosso muito obrigado. E vocês vão sumir daqui. De repente, assim, vocês vão aparecer em outro lugar, entendeu? É bem legal. As salas são criadas automaticamente, vai ter de 4 a 5 participantes por sala, tá? Depois de 2 minutos, eu vou pedir para vocês voltarem para cá, mas pode deixar que eu chamo de volta. Se alguém precisar de alguma coisa, é só me chamar. Eu consigo ir visitando as salas, tá? Então pode ser que eu apareça por lá em algum momento. Boa conversa para vocês. Eu queria saber aí de alguns de vocês como é que foram essas conversas na sala. Quem pode dividir comigo? Levanta a mãozinha e abre o microfone, por favor. E aí, assim, foi muito interessante que a Beatriz colocou que ela trabalhou na região de Manaus e disse que é uma região riquíssima, né? E ela fica muito triste porque lá não tem riquíssima em termos de saúde, né? De plantas, de ervas, e que eles poderiam ter desenvolvido um trabalho lá, né? E não fizeram. E a gente colocou que, assim, o vídeo, ele é muito impactante, tem até uma pessoa que se emocionou bastante, né, porque normalmente a gente não reconhece as pessoas, né, e os médicos, né, qualquer profissional de saúde hoje, e aliás, muitas outras pessoas também, estão fazendo a diferença, né, nessa pandemia, ou quer seja para acalmar, para ajudar, para salvar, né, e tá ali do lado, e assim, e uma companhia aérea que está reconhecendo isso, né, no momento que ninguém está esperando, acho que ninguém mesmo, né, nem quem aplaudiu, nem quem era da saúde, faz muita diferença, né, você ser grato a quem te ajuda, né. O contexto que a gente está vivendo agora mudou, né, algumas crenças tiveram que ser repensadas, porque a gente está vivendo um novo momento, devido a essa situação no mundo. Tivemos que nos adaptar ao que está acontecendo. Então, muitas coisas que não eram aceitas antes passaram a ser aceitas agora. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Coisas estão sendo repensadas, estão sendo reavaliadas e estão sendo modificadas. Exatamente. A Cris queria falar também? Pode abrir o microfone. Eu ia falar, na sala não deu muito tempo, eu fui casada com esse piloto, então eu sei o quão complexo é a linha de seguir normas na companhia aérea, etc., né? Ver esse vídeo, para mim, eu fiquei mais emocionada por ver a coragem do piloto, porque ele rompeu paradigmas em prol de uma situação de comoção, né, dele, em primeiro lugar, porque ele teve o trabalho de buscar 1 a 1 e se arriscar, porque até então ele não sabia que ele não ia ser penalizado. Imediatamente é automático na companhia aérea, ele seria penalizado. E você trouxe à luz um exemplo vivo, né? Mas o que acontece é que hoje a companhia aérea, acho que todos os segmentos, nós vamos chegar em todas as classes, em todos os tipos de empresas, entender que o soft skills, ele faz parte da construção da imagem da marca.
né? Ter os profissionais com essas habilitações não só técnicas, mas todas as pontes dos soft skills, desenvolver isso nas pessoas vai gerar o engajamento necessário, sem precisar ter os hard skills. Os hard skills vai continuar seguindo ali e tal, mas é uma era de colaboração, de cooperação, que já vinha se desenhando, e com o advento de uma pandemia, ela tomou uma força, uma velocidade que a gente avançou, né? Tem estudos do presidente do Google, você deve ter acompanhado, que ele disse que a quantidade de dados que a humanidade trocou até 2003 é a mesma que se trocou de 2000, né, de 2013 para cá. Então, você imagina a quantidade de dados que a gente está trocando, de informações. Então, eu penso que é uma nova era mesmo, e as empresas que são mais cartesianas, elas estão despertando para esse novo momento e vão ter que se reinventar, como todas as pessoas, não só as companhias aéreas, não só as empresas, as pessoas também. Quem não se despertar agora, esquece, né? Sim. Vou chamar a Dani. A Dani também estava querendo falar, Daniela Rocha. Será que não é essa questão da experiência do usuário? De você aproximar? A gente vê, por exemplo, a Netflix que conversa no Twitter, no Instagram, como se fosse uma pessoa, né? Então, humanizar essa relação com as pessoas, não é só um serviço, né? Não é só a experiência, é uma experiência. Você está viajando dentro de um ambiente, você está inseguro. Muitas vezes o Ed trouxe um exemplo do piloto, né, Ed, falando, vai ter uma turbulência, e não explicou o que era, e aí a mulher do lado dele quase arrancou o braço dele, né? Então, assim, aproximar mais, trazer essa experiência. Então, por exemplo, eu trabalho com treinamento, e aí a gente tem que aplicar um treinamento do Banco Central sobre segurança cibernética. Eu posso simplesmente falar o que é a norma do Banco Central, mas o que isso impacta na vida das pessoas no dia a dia? Então, como fazer essa relação e deixar mais pessoal essa informação, essa experiência para o cliente, talvez? Vou juntar o que a Cris e a Dani, depois eu vou dar a palavra para você, Ed. Tá dando para falar aí ou não? Tá dando para falar? Agora sim, tem um momento de intervalo. Organizar. Eu só queria dar uma palavrinha e eu vou jogar para você, tá? Tem duas coisas aí que foram que a Cris e a Dani falaram, né? Primeiro, a experiência do cliente, né? Mais do que um serviço, e a experiência do cliente. E a questão do hard skills e soft skills. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é hard skills e soft skills, mas nada mais são do que as habilidades que a gente trabalha quando a gente, por exemplo, está desenvolvendo as competências dentro de uma empresa ou está desenvolvendo as pessoas. Hard skills são todas aquelas habilidades que são mais técnicas. Então, você ensinar um engenheiro a mexer com alguma máquina que é específica dentro da empresa. E soft skills está muito mais relacionado a eu me comunicar melhor, eu dar um feedback melhor, ou seja, está mais relacionado a relações humanas, a nossa percepção, está mais relacionado à maneira como você lida com gestão de pessoas e tudo mais. Olhando para a questão da Gol, o que aconteceu, né? Quando a gente chegou lá em 2017, a companhia era totalmente hard skills. Era totalmente focada em treinar as pessoas para... Por quê? Porque numa companhia aérea, como em outros lugares, a segurança está em primeiro lugar. Isso não mudou. A segurança continua em primeiro lugar. A questão da subjetividade, ela é muito importante nesse momento, porque a gente parte do princípio de que não adianta eu falar para a Beatriz a mesma coisa que eu vou falar para a Dani e a mesma coisa que eu vou falar para a Mariângela. Por quê? Porque elas são pessoas diferentes, têm histórias diferentes, vivências diferentes. Não adianta, não vou conseguir, com o mesmo conteúdo, com a mesma forma de lidar, engajar vocês três. Eu preciso usar elementos de empatia, de compreensão, de entender a história, a experiência de vocês e construir junto com vocês a informação que vai fazer sentido para vocês. E sem a troca, sem levar em consideração as subjetividades de cada um de vocês, eu não tenho como tocá-los. Foi isso que a gente fez na Gol. O trabalho dentro da Gol foi entender cada ser humano como único.
e fazer com que as pessoas começassem a perceber não só o que elas queriam para elas, porque a gente trabalhou principalmente ferramentas, soft skills, empatia, esse tipo de coisa, para a pessoa resolver problema dentro de casa, tanto que a gente usava em sala de aula, Dani, caso de mãe, de filho, de marido, de cachorro, ela tinha liberdade de levar para a sala de aula, para as aulas que a gente conversava sobre empatia, sobre situações de dentro da casa dela. E foi muito interessante esse processo, porque as pessoas começaram a criar um ambiente onde elas se sentiam livres para falar sobre qualquer assunto, mesmo estando dentro da companhia. E elas começaram a criar um ambiente de menos de punição e mais de cooperação. Foi um trabalho árduo aí, a gente já está em 2020, começou lá em 2017. E quando eu vi esse vídeo hoje de manhã, eu na hora mandei mensagem para a cliente e falei assim, cara, que coisa linda. Aí ela falou, a nossa alma está aí. Essa alma de levar a subjetividade para as pessoas e fazer com que elas entendam a cada uma delas. E elas se sentirem livres para fazer um vídeo como esse, mesmo sem o aval da companhia, sem perguntar para ninguém. Isso é um grande avanço dentro da nossa sociedade, de acordo com o que a Maria Ângela falou, né? De eu pegar e trazer essa liberdade para as pessoas para que elas saibam o objetivo central e qual é o propósito daquela empresa que eu estou trabalhando, mas que ela possa agir nos detalhes, para que ela possa agir e fazer aquilo que ela tem vontade, sabendo que ela não fere os princípios que estão por trás de um negócio. Ed, manda ver. Só um comentário. A Cris comentou dessa mudança brusca, né, radical que está acontecendo, principalmente de percepção. Mas quando você mostrou esse vídeo também, isso faz a gente lembrar a nossa batalha, né, Joyce? Sempre querendo que as pessoas e as empresas percebessem alguma coisa que estava ali, mas ela não enxergava. E quando a Cris fala do coronavírus, né, que está causando tudo isso em todo o mundo, e não é chega a ser até estranho a gente falar isso, né? Talvez daqui 3 anos, independentemente do que tenha acontecido hoje, a gente fala, meu Deus do céu, ainda bem que houve alguma coisa para mudar. Porque, sinceramente, Cris, Daniela, eu não sei se não houvesse algum evento muito grande, eu não sei como que isso mudaria. Concorda, Cris? Porque não é o falar, né? É uma coisa muito global que está fazendo a pessoa refletir sobre alguma coisa que ela já fazia, mas que ela não conseguia perceber ou que não tinha coragem de mudar, porque todo mundo estava indo numa mesma toada, né? E eu comentei muito com a Daniela desse caso, dessa pessoa. Numa viagem, o comandante falou assim, vamos ter uma turbulência, estamos passando sobre a Cordilheira dos Andes. Olha que loucura, pessoal. Essa senhora que estava do meu lado, eu não sei se ela lembrou do filme, eu comentei com a Daniela, eu não sei se ela lembrou dos Sobreviventes dos Andes, alguma coisa. Ela entrou em pânico e ela grudou no meu braço direito. E a turbulência não passava. E eu falei para ela que a turbulência seria breve. E ela ficou com raiva de mim porque eu disse que a turbulência seria rápida. E ela começou a ficar com raiva de mim. Quanto mais raiva ela tinha, mais ela pegava no meu braço. Porque o comandante falou tecnicamente o que estava acontecendo. Estamos passando sobre a Cordilheira dos Andes e vamos ter uma turbulência. Só que cada pessoa, né, Joyce, recebe de um jeito que ela já imagina, agora é o fim, a turbulência, vamos cair nos Andes e vamos ter que comer uns aos outros, que nem no filme, escolher as pessoas que serão vítimas. Quando a pessoa abre a boca, se o mundo ficasse, se tudo se restringisse ao aspecto lógico, à construção da frase, seria uma coisa maravilhosa, seria muito simples, todo mundo ficaria quietinho. Mas o problema é que quando alguém fala, nós estamos aqui em 20 e poucas pessoas, cada um traz a sua história, a sua experiência, a sua sensibilidade. A Daniela comentou que você tem uma irmã, né, que está envolvida com esse mundo todo lá na área de saúde, e ela ficou ali quase 5 minutos chorando só de ter visto o vídeo, porque ela lembrou da irmã dela. Olha que interessante, quem tem uma experiência X vai enxergar de uma outra maneira. E como é difícil, pessoal, e como está sendo difícil passar para as pessoas
que na interação, na comunicação, não é aquilo que está sendo dito que vai gerar alguma coisa, é a percepção da pessoa sobre aquilo que gera alguma coisa. Essa mudança, né, Cris, ela vai ter que ser radical, porque até então todo mundo se baseava no quê? Na construção, no número, no fato, na notícia, e achava que o mundo estava maravilhoso e vamos adiante. Nós tivemos ontem um contato, né, a Natália, minha colega de trabalho, está aqui do lado. Olha que notícia, pessoal, maravilhosa dentro de uma empresa. E eu fiquei extremamente empolgado. Uma empresa de engenharia vai abandonar a avaliação de desempenho através de nota. A hora que ela falou isso, eu quase dei um pulo de alegria. Eu falei, meu Deus do céu, é o primeiro cenário que eu estou vendo assim, de uma empresa grande que não aguenta mais atribuir nota mecanicamente para avaliar os seus colaboradores. Porque já surgiram inúmeros problemas em que alguém vê, por exemplo, que a Mariângela recebeu uma nota 7 em alguma coisa, só que eu que convivo com a Mariângela no trabalho, não percebi que essa nota 7 representa aquilo que eu vejo nela. E eles não aguentam mais isso, não é, Natália? E é uma empresa só de engenheiros. Agora, olha que maravilha, profissionais de exatas pediram para que o processo de avaliação não fosse mais desta maneira. E pediram ajuda para criar um outro modelo de avaliação constante que não vai ser mais baseado na atribuição de notas. Você está ouvindo, né, Joyce? Você viu que maravilha, a gente tem que comemorar isso. Maravilhoso. Porque Aliás, isso foi um dos pontos que a gente, quando a gente começou esse projeto de empatia, a primeira coisa que a gente cortou foi a avaliação. Levou muito em consideração a questão que a Escola da Ponte, né, que é uma escola de Portugal, que há 40 anos abandonou a sala de aula, que eu amo o caso deles, é maravilhoso. O José Pacheco, inclusive, é brasileiro, que criou a Escola da Ponte. O princípio deles é que o aluno, ele avalia o quanto ele aprendeu. Deveria ser assim sempre. Eu avalio o quanto que eu aprendi e o quanto que eu ainda tenho que aprender. Agora, eu ser avaliado para saber se eu vou continuar na empresa ou não, se eu vou continuar naquela matéria ou não, é quase uma loucura. Se a gente for parar para pensar. E é quase uma loucura pensar nisso hoje e pensar nisso há 20 anos, há 40 anos atrás. Você consegue imaginar o quanto que é fora da... Como diz o termo, né? Fora da caixa. O Ed não gosta desse termo, porque ele acha que é outras caixas, não é fora da caixa. Mas o quanto que é rico, né, esse processo. Eu queria chamar a Beatriz, porque ela levantou a mãozinha faz um tempão. Vê se ainda quer falar. Só abre o microfone. Abre o microfone. É que, quando você falou, uma hora, me veio muito aquela ideia da inteligência. Antigamente, as pessoas tinham que deixar sua cabeça em casa. A inteligência era usar a mão, usar seu corpo, trabalhar a mão. A cabeça não trabalhava. Depois, começaram a perceber que as pessoas precisavam dar os seus conhecimentos, mas ainda existia hierarquia. As pessoas seguiam certas regras. O técnico dominava. E, de repente, a situação mudou. Então, a inteligência tem a ver com a escolha, com a adaptabilidade de acordo com o momento. Nós estamos no momento em que as empresas vão fazer o diferencial se elas ouvirem o subjetivo. O como. Como você está fazendo? Como você quer ser tratado? Como podemos avaliar? Então, a Gol, ela precisa mostrar um vídeo que mostre como aquele capitão, aquele piloto estava sentindo e que as pessoas podiam estar sentindo também. Exatamente. E ter essa liberdade de conseguir mostrar a minha subjetividade, né? Ter essa liberdade é uma coisa muito nova para a nossa sociedade.
E é atual, né? A estratégia atual. As empresas que mudarem as subjetividades grupais, individuais e organizacionais terão renome. E agora acho que a grande dificuldade é as empresas migrarem de um sistema que já é centenário para uma coisa que é desconhecida, né, Beatriz? É completamente desconhecido. E nesta empresa a que eu me referi, a angústia deles é eles querem fazer de uma maneira diferente, mas eles não têm preparo para lidar com essa coisa diferente. Então, a dificuldade maior, pessoal, é vocês, no dia a dia, conversarem com as pessoas sobre isso que a Beatriz falou, que a Cris falou, que a Daniela falou, e fazer com que a pessoa comece a perceber que existe um outro caminho que não é o atual e que não seja necessário um evento tão forte, né, tão denso, tão drástico como este, para a pessoa enxergar e refletir um pouquinho mais sobre o dia a dia para chegar a esse tipo de conclusão. Né? Eu perguntei lá nessa empresa se havia um evento externo, né, no caso, como a Cris falou, nosso momento. Ela falou que essa insatisfação ela já vinha. Né? Então, olha como é importante para nós enxergar nos ambientes e nas pessoas uma dor que a pessoa nem sabe ou que o ambiente nem sabe que tem. Mas para perceber a dor, a gente tem que sair do lado lógico e enxergar uma coisa que normalmente não seria percebido. Que não é o lógico, que não é o discurso, é o que está por trás de alguma coisa. Não dá para ser subjetivo se a gente não começar a entender por que alguém fala aquilo, por que alguém age daquele jeito, sendo que nem ela mesma sabe o que está acontecendo aqui. Então, o nosso desafio... Diga. Pode falar. Só para você finalizar. O nosso desafio, e muito rápido, né? Não é enxergar. Tá? O Alê está aqui, o Otávio, o Tiago. As falas, elas não representam nada. O que representa é o que está por trás das falas. Né? O que leva alguém a sentir aquilo quando você fala, quando alguém fala. É uma mudança muito radical em relação ao que eu levo em consideração diante de uma conversa, diante de um comportamento. Diga, Joyce. Pode falar. Entre algumas coisas, eu gosto de estudar o comportamento humano e me aprofundei em algumas vertentes, entre elas teologia. E eu acho que eu consigo fazer uma conexão, assim, do que o mundo viveu em várias épocas, em várias pragas, em várias coisas que tiveram, né? E eu acho que nós estávamos num contexto tão desenfreado da humanidade, eu brinco que ele estava vivendo um Sodoma e Gomorra, em vários sentidos, né? Seja a libertinagem, enfim, o que cada um quiser olhar. Mas quando a gente fala que a gente precisaria mudar para um mundo de cooperação, todas as pessoas, que nós estávamos vivendo um capitalismo exacerbado e um individualismo maior, não bastava ser uma cooperação que eu me conscientizasse, ou você, ou o Otávio aqui, Cintia, enfim, não adiantava. Tinha que ser algo que fosse como uma praga do Egito lá de trás, que viesse numa força e violência que o mundo inteiro mudasse de uma vez só. Então, assim, as lições que a gente consegue tirar, hoje, para mim, assim, eu planto hoje para colher amanhã, nunca foi, né, tão forte, e é só 1% para hoje. Com isso, eu vejo o comportamento na empresa que eu trabalho, são as pessoas precisando das pessoas, são as pessoas colaborando. Esses são os anos 2020, né? Na década de 20, a gente tem que falar nos anos 2020, onde o rosto, as pessoas, as vozes, elas sobrepõem as coisas mais mecânicas. Os mecanizados, a gente está caminhando e cada vez mais a gente avança. Eu até fui olhar aqui na internet quando era o ano 2003, a gente viveu essa quantidade de dados e tal. Então, a mecanização das atividades, ela vai ocorrer de qualquer forma, mas a gente estava assim, você vai fazer isso? Deixa eu te dar uma lição aqui para mudar o comportamento. Então, hoje vocês que trabalham em consultoria, assim como eu trabalho numa grande empresa, a gente vê que o comportamento do dirigente foi afetado, porque ele pegou o faxineiro e pegou
o presidente da empresa. Então, a empresa precisa mudar de postura. E aí eu acho que nós temos assim, uma grande oportunidade, não como pessoas físicas, óbvio, de olhar internamente, nos modificarmos enquanto cidadãos, e já está todo mundo pegando isso um pouco, né? Numa sociedade colaborativa, mas vai afetar intrinsecamente e profundamente o comportamento das pessoas, porque atrás das empresas, porque atrás daquela empresa há um gestor, que é uma pessoa que está passando a mesma coisa que a gente está passando como sociedade. É isso que eu queria colocar. E eu tenho sentido isso muito de perto quando eu entro em reuniões, né? Ontem mesmo eu estava numa reunião e é muito interessante, né? Porque quando você faz uma reunião com as pessoas, que você vai até o ambiente de trabalho e tudo mais, normalmente a gente se arruma para ir para o trabalho, né? A gente dá uma ajeitada no cabelo, a gente bota uma roupa bonita, vai para a reunião. Ultimamente, ontem, por exemplo, eu estava num dia, gente, eu trabalhei basicamente de pijama, quase o dia todo. E aí eu tinha uma reunião com o pessoal da Coca-Cola. Aí eu peguei, botei uma roupa só que por cima, assim, mas meu cabelo tava sabe? Tipo, tava tudo meio esquisito, assim. Eu falei assim, gente, eu vou entrar na reunião e vai ser super estranho estar desse jeito, né? Será que eles vão reparar? Eu entrei, a cliente estava de pijama. E a cliente não estava só de pijama, ela estava com o cachorro no colo. É o novo normal, né, Joy? É o novo normal. É o novo normal. Aí eu fui para um webinar à noite. Não, e assim, maravilhoso, porque assim, olha, gente, isso daqui é o cachorro tal, não sei o quê. Daí já pego o meu cachorro, aí já mostra. A gente está entrando numa humanidade, né? Uma relação que é completamente diferente. Joyce, e aí, por favor, só falar uma coisa rapidinho. Pode eu falar. acho assim, que agora sim o que é mais importante são as pessoas, o conhecer das pessoas, não como elas se vestem nem nada, mas como elas são realmente. Exatamente. E eu lembro, Felipe, que alguns anos atrás, 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com apresentações, eu me deparei com um cara, que eu vou até colocar aqui do lado para vocês, chama Gary Reynolds. Se vocês quiserem pesquisar depois, é muito interessante as obras dele. Ele tem um livro que chama Zen Presentation. E ele tem uma escola de design e de relacionado a essa questão de falar em público e tudo mais no Japão. E uma das coisas que ele trazia, Felipe, nesse material dele, era que a gente, quando a gente estava em frente ao palco, quando a gente estava em frente às pessoas, seja numa reunião, seja numa apresentação, seja numa palestra, em qualquer lugar, que você só conseguia conexão real e humana com as pessoas quando você estava nu. Por isso que chama Naked Presentation. E ele falava que a base de todos os estudos dele, ele começou a perceber isso, de fato, né, quando você se torna vulnerável, é que você consegue, de fato, se relacionar, de fato, e se conectar com as pessoas, porque a gente se conecta numa camada mais profunda, e normalmente na camada da necessidade, e tira-se todo esse aparato, que é roupa, que coisas que estão relacionadas à aparência, que são coisas externas a nós. Sim, absolutamente. E no Japão, eles tomam... Como que os homens fazem negócios há milênios? Eles entram numa banheira, nus, completamente nus, para fazer negócio, e eles tiram todos os aparatos. Tira relógio, tira óculos, tira tudo que possa gerar uma percepção e que possa fazer com que eu não consiga enxergar diretamente a pessoa. Só a pessoa e o que ela tem para me falar. Olha que interessante. Sim. Nossa, demais. Não é legal? E aí... Mas se for ver bem, realmente é isso que está acontecendo hoje em dia. Estamos nos falando com as outras pessoas para tentar um entendimento melhor sobre o assunto, não sobre ele está vestido, ele não está vestido de tal jeito, ou ele está de terno, ou ele está de pijama, mas sim a conversa tete a tete. Exatamente, a conversa tete a tete.
E é muito interessante a gente olhar para essa questão, porque quando a gente entra nessa vulnerabilidade, quando a gente entra nessa conversa real, a gente conhece de fato o ser humano. Tive uma situação de uma amiga minha que trabalha na Coca no Rio de Janeiro, e aí, enfim, eu posso abrir um outro webinar sobre isso, mas que tem muito a ver com essa questão da subjetividade, né? Que é você considerar a pessoa do outro lado do jeito que ela é. E que também se mistura com empatia e se mistura com tantas outras coisas que a gente vem estudando dentro da soft skills, né? Ela estava brigando com a sogra, porque ela estava se separando do marido, e a sogra virou para ela e falou assim, olha, me admira muito você estar se separando do meu filho, com uma filha de 4 anos, ainda mais você sendo mulher. Só que muitas vezes a gente fica extremamente irritado com uma situação como essa e a gente pode querer responder ali, na lata, sabe? Sim. E aí não cria conexão com outro ser humano. E essa minha amiga, ela olhou na cara da sogra e falou o seguinte, porque ela vem estudando muito sobre subjetividade, e a subjetividade é você olhar o ser humano que está na sua frente com todas as experiências e bagagens e ser empático com essa realidade que não é a sua. Né? É você, de fato, olhar para o outro ser humano e pensar por que esse ser humano está me dizendo isso? E não simplesmente julgar, né? Como até alguém colocou aqui, a Lúcia, né? Hoje, mais do que empatia, exige alteridade. A essência que habita em mim respeita na integralidade a essência que habita o outro, sem julgamentos. Que lindo! E é exatamente isso que essa minha amiga fez. Ela olhou para a sogra dela e falou, eu entendo que você deve estar muito chateada por eu estar se separando do seu filho, né? Porque, assim como você, eu queria muito que isso durasse para o resto da vida. E eu estou muito, muito triste que isso está acontecendo. Eu queria muito que durasse para sempre. E eu sou a pessoa que mais tem medo com toda essa situação. Eu estou apavorada, porque não sei o que vai acontecer. A gente tem uma filha de 4 anos e a gente está muito triste. Só que o que está acontecendo entre nós está afetando a sua neta. E não está deixando só a gente triste, está deixando ela também. E nesse momento em que ela falou isso para a sogra desabou na frente dela. Ela começou a chorar pra caramba. Por quê? Porque a partir do momento que você olha para o outro ser humano na sua frente, seja de você dar a liberdade para ele fazer o que o comandante da Gol, o que a tripulação da Gol fez, seja quando você dá a liberdade para ele falar algo que às vezes vem em forma de ataque e você entender esse processo dessa pessoa, entender as dificuldades dela, mas você não agir da mesma forma, a gente está trabalhando, tudo isso são questões da subjetividade. São questões que estão... Na realidade, você tem que aprender muita empatia. Você tem que ser empático com as outras pessoas. Sim, com certeza. E eu queria dar a palavra para o Ed, que a gente está terminando o nosso encontro de hoje, para você fazer um apanhado geral de tudo que a gente falou aqui. Você abre o microfone, Ed? Sempre jogo nessas roubadas, né? O apanhado geral, acho que todo mundo tem o direito de falar, né, de concluir. E eu queria comentar uma coisa que a Cris falou. Nós estamos deixando o individualismo de lado para entrar na individualidade. Acho que a grande diferença, né, Cris, que você comentou e outras pessoas, né, o mundo sempre foi individualista, né, o exercício da prevalência do eu, né, eu. Numa conversa sou eu, numa conversa eu prevaleço. Né? Na relação diretor e funcionário, sempre isso, né, a hierarquia, sempre alguém prevalece sobre. A individualidade é completamente diferente, né? Você enxergar esses detalhes que são únicos na pessoa e fazer desses detalhes um insumo para você agir diante da situação, que é o que você falou, Joyce, da Carol. Carol, né? O nome dela é Carol, né? Olha que interessante. Se alguém não pensasse da forma dela, entraria num atrito, ficaria uma coisa extremamente conturbada. O que ela fez com a sogra, e acho que não havia acontecido isso antes,
acho que foi a primeira vez que alguém tocou essa mulher para ela perceber como ela estava agindo até então, porque ela construiu do jeito que ela teve condições na vida, né? E ela falou de uma maneira agressiva para Carol, e a Carol não respondeu de maneira agressiva, porque se respondesse dessa forma, teria simplesmente acabado e ponto final, né? O que ela fez, o que a Carol fez, foi enxergar e levar em consideração que a sogra tinha os motivos para ela pensar dessa maneira até então. E é um baita exercício da nossa parte enxergar o que leva alguém a agir de determinada maneira e não criticar pela fala. Eu acho que esse exemplo que você citou, né, Cris, Beatriz e todos nós aqui, isso é que tem que virar uma coisa mais frequente e virará no futuro, em que as pessoas, ao se comunicarem, elas não vão levar em consideração o que alguém disse para eu ficar bravo ou não. Na verdade, você tem que ajudar alguém que está cego em relação a uma percepção. E a sogra dela estava cega em relação a um cenário. Se ela vai dar o braço a torcer ou não, é outro papo. Mas aquele momento, acho que foi único. Foi a primeira vez que alguém trouxe uma referência diferente para ela tirar uma conclusão. E, geralmente, a reação que as pessoas têm é essa, né? É o choro. É meio catártico, né? Nossa Senhora, caiu a ficha. Agora o caminhão desabou em cima de mim, alguém falou. Tanto é que ela nem respondeu, né, Joyce? Ela fica parada, né? A pessoa não consegue responder na hora, porque ela não tem nem o que dizer. Porque ela fala, não sei o que dizer, porque eu não sabia de nada disso, não é o meu mundo. A grande dificuldade nossa é que a gente sempre foi acostumado, foi treinado e foi educado para lidar com iguais, com pessoas. A gente já discutiu isso em outro trabalho, né? Grupos, a gente sempre forma grupos de pessoas que concordam, que têm afinidade conosco. Duro é você acabar com esse modelo e você ter uma associação de pessoas que se reúnem exatamente para discutir a individualidade e as diferenças. Esse acho que vai ser o maior exercício que existe, né? Porque no caso da Carol, a pessoa que recebeu fala, como é que eu lido com isso agora se eu não tinha isso na minha cabeça, né? Então a pessoa fica perplexa. O problema é a gente diariamente, eu chegar para o Tiago lá, nosso colega, e ele falar uma coisa diferente e eu saber lidar com essa diferença, né? O que normalmente a gente faz é que quando alguém fala uma coisa muito diferente do nosso universo, a gente rebate, a gente critica, a gente quer prevalecer, a gente quer trazer a pessoa para o nosso modelo ou então tirá-la do nosso grupo, né? Sempre foi assim. E agora não é isso. Nossa, eu quero falar com a Cíntia exatamente porque ela é diferente. Eu quero enriquecer essa relação por trabalhar a diferença. Mas é um exercício com o qual nós nunca fomos habituados a fazer, né? Então, eu acho muito bonito falar de respeitar a individualidade, mas o segundo passo, né, Cris, é como que as pessoas vão agir quando receberem coisas diferentes. Integrar isso, estabelecer um limite, aí talvez seja a maior revolução nossa. Porque evitar a diferença é simples. Eu tiro a Cris, tiro a Cíntia, jogo o Felipe lá fora e vou atrás dos meus. O problema é integrar todo mundo nas diferenças. Uma coisa que eu vejo muito simples que acontece comigo mesmo. Por exemplo, até o ano de 2016, eu era normal. Depois eu tive uma meningite bacteriana e você percebe nitidamente nas pessoas como elas se tratam. Nossa, isso é... E você precisa muito mais das pessoas em si, precisa mais conhecer as pessoas. Quanto mais você conhece, mais você vê o respeito que aquela pessoa tem. Exatamente. É integrar tudo e não tirar, né? Esse momento de desintegrar, ele acabou. Agora é integrar, né? Alguém tinha levantado a mãozinha, não sei quem é. Não, só bateu palma. Ah, só bateu palma. Tá bom, então. Gente, está finalizando o nosso encontro. Eu gostaria, como eu sempre termino, né? Que vocês trouxessem aí alguma coisa que vocês gostariam de fechar, de trazer como uma reflexão, um aprendizado do que foi.
E se alguém quiser também sugerir novas conversas, né, sobre novos assuntos aqui, a gente vai continuar os nossos webinars de terça às 11 horas. Quem pode ter a coragem de abrir o microfone e dividir conosco alguma percepção, alguma ideia? Vai lá, Tiago. Eu tô com a percepção, não sei se foge muito do assunto, mas eu vi agora de manhã, e era uma coisa que tá todo mundo meio que comentando, e só agora que caiu a ficha. Que eu lembro que em 2018, 2019, muita gente falava que a escola tradicional não funcionava. E tinha que mudar esse sistema e começar a ensinar os alunos em casa. E agora que os alunos estão em casa com os pais estão reclamando porque não conseguem educar os filhos. Eu fiquei pensando nisso, foi um pensamento que me ocorreu hoje, essa semana aqui, desses dias. Eu falei, mas não era o que todo mundo estava querendo? E agora o novo normal não é tão legal quanto muita gente imaginava. Era isso, Era mais fácil jogar a responsabilidade para a escola, né? Sempre foi isso, né? Nunca foi integrar aluno, escola e pais, né? Sempre eu jogava e a responsabilidade era transferida. Agora, por um momento externo, eles ficaram responsáveis por um processo, né, com o qual eles não têm mais a familiaridade, né? Aí gera isso que você acabou de falar, né? Nunca foi integral, nunca foi integrativo, né? Bacana. É complicado. Não é a humanidade na prática, né, Tiago? É engraçado isso, pô. O pessoal foi meio pego de surpresa, né? Que era uma coisa que todo mundo queria. Aconteceu, você tem tempo agora de ficar com seu filho. Não é uma coisa que contempla todos os profissionais, né? Nem todo mundo pode trabalhar e se adaptar para esse sistema de home office. Mas para quem pode, é uma experiência de vida. Hoje eu tenho... Antigamente, quando começou a crise, quando começou todo mundo ficar na quarentena, confinado, o meu receio era ficar muito tempo confinado. E hoje o meu receio é voltar para a vida normal, que eu falo, mano, eu já meio que estou adaptado a esse sistema. E eu falo, putz, vai voltar. Aí eu vou ficar o dia inteiro, às vezes tem uma tarefa para fazer e você não tem como preencher o dia. E aqui eu consigo fazer outras coisas, eu consigo tirar um tempo para estudar, consigo tirar um tempo para ler um livro, consigo tirar um tempo para escutar uma música. Você consegue preencher seu dia com várias atividades que você não conseguia fazer na política de, mano, você tem que acordar de manhã e trabalhar e ficar ali até aparecer uma demanda. Isso muita coisa muda muito na cabeça da gente. Meu pai, depois de 60 anos, descobriu coisas na minha mãe que até então ele não conhecia. Olha que coisa maravilhosa, né? O coronavírus trouxe isso. Depois de 60 anos, nunca vi os dois conversarem tanto na vida. É impressionante. Estou até gravando isso. Assim. Horas de conversa ininterruptas. Nunca tinha visto isso na vida. Né? Tomara que depois continue, né? Eu estava ouvindo um podcast no celular falando alguma coisa referente a um empreendedor que tem várias lojas grandes, mas assim, agora com essa crise toda, ele aprendeu a conhecer as duas filhas adolescentes que ele tem, que até então ele não tinha ocorrido a oportunidade de conhecer. Ele me fala mesmo que a perca de dinheiro vai ser foda, mas o conhecimento das pessoas vai ser muito melhor. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho de autogestão aqui, que eu acho que pode ser muito interessante, pode nos ajudar enquanto processo, e com esse olhar sobre a comunicação, sem perder esse viés, essa comunicação conosco, enquanto indivíduo, enquanto ser que precisa se falar consigo mesmo, né? Eu acho que aqui todo mundo está dentro desse processo de aprender a falar consigo mesmo, e também sobre esse processo de fazer essa gestão com as pessoas dentro de casa. Porque eu acho que mais do que nunca a gente está tendo que conhecer as pessoas com uma riqueza de detalhes. Até então a gente não tinha.
Pode ser bom Exatamente. ou pode ser ruim. Depende de como você lida com essa situação. Não é? Muito obrigada. Fala, Mariângela. Eu botei sempre um ponto de vista. Quem conseguir sobreviver esse período de quarentena e continuar juntos vai viver até o fim da vida, porque acho que esse é o período que mais vai ter divórcio e separação. A relação entre pais é bem complicada, viu? Porque, assim, você está tão acostumado a ter sua rotina de sair para trabalhar, de deixar seu filho na escola, que ele vai aprender tudo, que quando você é jogado de volta, você fica meio que perdido. Então, você assumir o papel de a mãe, a pessoa que trabalha, a pessoa que cuida, é muita coisa ao mesmo tempo, porque a gente foi jogado para dentro disso sem nem se preparar. Então, foi ótima experiência. Agradeço muito, deveria ter participado do primeiro, mas acabei perdendo o dia e o horário, não pude participar. Eles Mas estão gravados, Mariângela, estão todos no YouTube, tá? Caso você queira ver outros vídeos que estão por lá. Gravadinho lá. Gente, muito obrigada. Uma ótima semana. Muito força, Obrigada. muita inteligência emocional para a gente lidar com todo esse momento. Tá bom? Até mais. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, querida. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado.